A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. O ex-prefeito e ex-deputado federal Maurício Fruit é o nosso entrevistado de hoje no programa Memória Paranaense. Fruit é um sobrenome de origem italiana. O meu bisavô, o Francisco Fruit, nasceu em Pergine, na Itália, e veio para o Brasil, diretamente a Curitiba, e iniciou a sua atividade com um armazém na República Argentina, no bairro do Portão. E a origem da família Fruit exatamente é com o Francisco Fruit, o velho Chicão, conhecido pelos moradores mais antigos da Água Verde. De frente ao seu armazém era o ponto final da linha de bonde na época, e o nome daquele ponto era Ponto Fruit. Então, do lado paterno, a minha descendência é de Francisco Fruit, Chico, o Chicão. Ele era muito conhecido, esse armazém dele negociava com agricultores da região sul do Paraná, Rio Negro, São Mateus, Araucária, Contenda, Agudos, Mandirituba, enfim, essa região do sul do estado. E do lado materno, os meus avós maternos, bisavós maternos, são de origem portuguesa, alemã e espanhola. Então, uma mistura razoável de raça. A origem em Curitiba, mas você morou um tempo no interior do estado, depois retornando a Curitiba. Eu nasci em Curitiba e, com 2 anos de idade, meus pais mudaram-se para Santo Antônio da Platina. Meu pai formou-se advogado e a minha mãe era professora. Então, minha mãe foi a Santo Antônio, exerceu a sua atividade profissional como professora, e meu pai na atividade da advocacia. O Colégio Santa Maria foi bastante importante para o seu futuro, onde nasceu talvez interesse pelo rádio, que depois foi o início da sua carreira como jornalista, como radialista, televisão e mais tarde a política. Com certeza, mas antes de entrar no Colégio Santa Maria, eu morei 6 meses em Paranaguá, estudei no Instituto de Educação em Paranaguá, depois vim para Curitiba, terminei o então primário, que seria o primeiro grau, quarto até 4ª série, no Instituto de Educação. O primeiro ano do 2º grau, o primeiro ano do ginásio, na época, no Colégio Belmiro César, e posteriormente até me formar no Colégio Santa Maria. E no Colégio Santa Maria realmente houve um importante fato na minha formação, principalmente no setor de rádio. No Colégio Santa Maria existia, como existe até hoje, um sistema de alto-falante interno, que é chamado Serviço de Alto-Falante Santa Maria. E o grande privilégio das pessoas que trabalhavam como locutor nesse serviço é que recebiam o lanche gratuitamente. Então, uma empadinha, um refrigerante, um docinho. E eu consegui participar desse serviço de alto-falante. Um dia, o dono da Rádio Manumbi, Tobias de Macedo, carinhosamente chamado por Biluzinho, uma pessoa fantástica, ele me convidou para trabalhar na Rádio Manumbi, que era de sua propriedade. E eu comecei, então, minha atividade em rádio, num programa de auditório do Biratã Lustosa, chamado Programa do Tio Bira. E foi assim que eu iniciei a minha atividade no setor de comunicação. Mais tarde, ingressei na equipe esportiva da Rádio Manumbi. O diretor do Departamento de Esportes era o Machado Neto. Fiquei alguns anos na equipe da Rádio Manumbi e fui convidado para trabalhar na Rádio Curitibana e Rádio Emissora Paranense. Rádio Curitibana e Emissora Paranense, do Dr. Najib Shed, que também é uma figura extraordinária pelo seu pioneirismo, pela sua obstinação. E o Dr. Najib desenvolveu uma luta fantástica. A província do Paraná, isolada do Poder Central, ele conseguiu, com muito esforço, muito sacrifício, a concessão da TV Paranense Canal 12. Que foi em 60. Foi em 60, disputando, por exemplo, com grupos poderosíssimos na época, como o de Assis Chateaubriand, do Diários Associados, e foi uma luta muito grande, se criaram obstáculos de toda a ordem, e o Dr. Najib, com muita persistência e muita obstinação, conseguiu montar no Paraná uma empresa de comunicação com alto poder de penetração, na época, novidade absoluta, e com toda essa sua capacidade, foi realmente o pioneiro da televisão em nosso estado. E pelo fato de eu trabalhar na emissora e na Rádio Curitibana, eu também comecei a trabalhar na televisão. Agora, anterior a isso, na sua atividade com o rádio, como era um programa de auditório da década de 50, o senhor pegou ainda uma fase desse trabalho?
Os programas de auditório tinham uma importância imensa. A população de Curitiba com seus 180 até 300 mil habitantes, uma das maiores opções de divertimento e lazer eram os programas de auditório. A televisão não existia, os cinemas sempre casa cheia, havia uma presença muito grande da população no cinema, mas os programas de auditório eram muito famosos. Na Rádio Guaracá, na Rádio Clube Paranaense, chamada de PRB2, a B2, a Rádio Clube Paranaense, eles todos os dias tinham programas de auditório, com participação muito grande. E alguns programas conseguiam conquistar enorme audiência. E com isso, um outro fator importante no desenvolvimento da arte e da cultura no Estado, se ofereciam oportunidades para talentos artísticos em todos os setores e muitos deles se projetaram nacionalmente graças a esses programas de auditório da Rádio Manumbi, da Rádio Clube Antiga B2 e da Rádio Guaracá. Simultaneamente, o senhor fazia Direito na Universidade Federal do Paraná, terminou em 62 o curso, pensou em algum momento em seguir apenas a advocacia ou ficou pesando mais esse interesse pelo radialismo, pelo jornalismo mais tarde? Eu, depois de me formar em Direito, eu não parei com as atividades na área de comunicação, rádio, jornal e televisão. Faltou uma parte. Alguns anos antes, num programa da Rádio Emissora Paranense, de disc-jockey, de discos, eu passei a assinar uma coluna no jornal O Dia. Mais tarde fui contratado para trabalhar no Diário do Paraná, depois Gazeta do Povo, depois mais à frente no Diário da Tarde, fui diretor do Diário da Tarde, e na Última Hora, que foi uma experiência fantástica na imprensa no Brasil. Foi um salto de qualidade extraordinário que a Última Hora implantou em nosso país. Em 1957 eu ingressei na Faculdade de Direito, me formei em 62, comecei a advogar, mas eu diria que 40% da minha atividade era a advocacia e o restante o setor de comunicação. E o rádio tinha um poder muito grande junto à comunidade local, não existiam redes nem de televisão nem de rádio, o rádio local tinha uma penetração bastante grande. Com certeza, e também a televisão, pelo fato de não existir rede, não existir integração e não existir nem o videotape. Os programas necessariamente teriam que ser feitos ao vivo. Incluindo comerciais ao vivo. Incluindo comercial ao vivo. Ou então, às vezes, uma filmagem em 16 milímetros com uma qualidade não era boa, o comercial normalmente era feito ao vivo. Dificilmente uma grande empresa de Curitiba utilizava o 16 milímetros porque a qualidade não era boa. A criação da TV Paranaense aqui, o senhor acompanhou porque estava trabalhando numa emissora que deu origem à TV Paranaense. Como foi o que levou Najib Shed a pensar naquela época em criar uma estação de televisão com poucos recursos aqui em Curitiba? Volto a repetir, a obstinação do Najib é fantástica, uma visão de pioneiro. Ele lutou, enfrentou uma série de dificuldades, adquiriu um transmissor que havia sido fabricado, montado a machado praticamente, em Minas Gerais, por um engenheiro em Minas Gerais, e com esse transmissor, com todas as dificuldades, se jogou a primeira imagem de televisão do Paraná. Ela funcionava inicialmente nas lojas Tarobá, onde hoje, no edifício Garcês, essa loja se localizava no térreo do edifício Garcês. Na Praça Osório. Na Praça Osório. E o diretor da loja Tarobá, o senhor Pedro Stier, uma pessoa que contribuiu muito junto ao Dr. Najib para que a televisão pudesse se desenvolver, ele montou um estúdio na sobreloja da organização. E as primeiras transmissões foram feitas ali em circuito fechado, com alguns aparelhos de televisão expostos na vitrine da loja Tarobá. Eu participei de alguns programas nesse circuito fechado. Depois houve a oficialização da televisão e o primeiro estúdio da TV Paranense Canal 2 funcionou na rua Senador Alencar Guimarães. Eu sei bem o número 97, quarto andar, até hoje eu me recordo. Está lá o prédio que é de propriedade do Dr. Najib. E posteriormente se transferiu para o edifício Tijucas, no 21º andar do edifício Tijucas. Mais tarde passou a atuar na Emiliano Perneta, num barracão que era uma oficina mecânica e hoje é um estacionamento. Nesta fase do circuito fechado, qual era a programação? Era uma programação basicamente de estúdio, alguma coisa parecida com jornalismo, programa de estúdio? Programa noticiário
noticiário normal, noticiário de esportes, programa de entrevistas com personalidades de Curitiba e do Paraná, e filmes, muito filmes. Filmes em 16 milímetros, quer dizer, com qualidade fraca, a imagem muito fraca. Dona Ribichede conseguiu colocar a televisão no ar antes dos diários associados, que depois surgiu com o Canal 6, mas com um mercado pequeno, poucos aparelhos de televisão. Como foi esse início para Curitiba, já 2 emissoras funcionando no começo da década de 60? A estimativa no início da televisão era que existissem em Curitiba, deviam existir em Curitiba, 200 aparelhos de televisão. Agora, essa estimativa era da televisão, então provavelmente deveriam ser menos de 200 aparelhos. E esse crescimento depois foi rápido quando a televisão entrou no ar? 2 emissoras em Curitiba. Foi estupendo. As lojas não tinham condições de suprir as necessidades do mercado. O aparelho de televisão era caro na época, porque era a tecnologia diferente e o número de aparelhos, a massa de produção era menor, então o custo era bem elevado. E as famílias de classe média de Curitiba, média alta, claro, mas de classe média para cima um pouco, é que tinham condições de adquirir os aparelhos de televisão, preto e branco. Depois ficou tudo mais fácil e hoje todo mundo tem televisão. Agora, a agitação no estúdio deveria ser bastante grande, porque tudo era feito no estúdio, o comercial, os diferentes programas que iam se sucedendo, isso tudo deveria provocar uma agitação bastante grande dentro do estúdio. Ah, sim, era um movimento permanente. Por exemplo, o programa no ar, como está acontecendo conosco agora, o rapaz, a pessoa encarregada da montagem do cenário estava trabalhando. Então ele parava de bater o martelo na hora que o programa estava no ar. Saía do ar, recomeçava toda aquela barulhada de martelo, serrote, enfim, os cenários tinham que ser feitos com uma velocidade enorme para suprir as necessidades. E de um programa ao ar, por exemplo, na entrevista agora, ao lado já se preparavam 3, 4 pessoas para o comercial, enfim, era uma correria muito grande no estúdio. E que exigiu um improviso bastante grande também, provavelmente como escola servia, né, de forma fantástico, como escola é muito importante. As novelas, Gili, eram todas elas gravadas, não eram gravadas, eram feitas ao vivo, apresentadas ao vivo. Então não existia o videotape. Se eventualmente um ator, uma atriz esquecesse do texto, havia necessidade de improvisação. Às vezes a pessoa se esquecia do texto e mostrava que tinha esquecido e não saía mais nada. E o outro intérprete tinha que entrar em ação. Enfim, eu assisti inúmeros episódios muito interessantes nessa linha. O senhor foi promotor de um programa que deu o que falar na época, já vamos contar, que foi o Telecat, a luta livre aqui em Curitiba. Nós vamos para o intervalo, já voltamos com Memória Paranaense, conversando hoje com o ex-prefeito de Curitiba, ex-deputado federal, Maurício Frutti. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Continuamos com o programa Memória Paranaense, conversando hoje com o ex-prefeito de Curitiba, ex-deputado federal Maurício Frutti. O senhor ganhou fama de ser autor de muitas brincadeiras no rádio, na televisão com seus colegas. Como é que surgiu isso? Bom, aquela história, né? As pessoas às vezes criam histórias e histórias. Existem muitas histórias e existem muitas histórias. Agora, é claro que no ambiente de rádio, televisão, de muito companheirismo, de pessoas que ao longo do tempo você vai criando uma amizade muito forte, acabam inevitavelmente ocorrendo brincadeiras de toda a ordem, brincadeiras evidentemente sérias, sem comprometer ninguém, mas e sempre positivas, sem nada de ofensivas à pessoa. Então isso acontecia muito na rádio, na televisão. Por exemplo, na televisão, o Jamur Júnior, que é um fantástico linguazador, e vivia brincando com todo mundo, ele estava apresentando o programa, eu com um laço de corda amarrei o pé do Jamur e comecei a puxar. Então ele estava apresentando o noticiário e avançando. No dia seguinte eu estava apresentando um programa de esportes e o Jamur não teve dúvida, preparou a vingança, pegou um pneu de trator que estava no estúdio de uma propaganda de uma recalchutagem aqui de Curitiba e jogou o pneu em minha direção. E eu, apresentando o programa, aquele pneu vinha vindo, até que com o pé direito, de forma que talvez muita gente não tenha percebido, devolvi o pneu. Mas eram brincadeiras desse tipo.
na rádio, principalmente, as brincadeiras eram sequentes. As pessoas trocavam o texto, mudavam o horário do relógio para o locutor se atrapalhar. Então, a gente tinha que estar sempre meio preparado. E uma das brincadeiras engraçadas que ocorreram comigo foi com um amigo meu, que já falecido, o Azor Silva. Ele apresentava o programa e a cada meia hora ele dava temperatura em Curitiba. E eu olhava pela janela do estúdio, se estivesse céu azul, sol, olha, temperatura em Curitiba muito boa, céu azul, nas próximas 24 horas não vai chover e etc. E um dia eu, com outro amigo, peguei um esguicho e joguei água do telhado da rádio, e passando água pela janela. O Azul não teve dúvida. Grande chuva em Curitiba, uma tempestade de uma hora para outra começou na nossa cidade. Foi muito engraçado porque o programa, a audiência da rádio era enorme e o número de telefonemas contestando, saber o que estava acontecendo, só está chovendo aí. E daí no fim o Azul disse, só está chovendo aqui. Contou a história, né? Que eu e mais um outro tínhamos jogado água para a janela. O próprio Azor, uma vez, perdeu a paciência em um programa de televisão no Canal 12. Como foi? Esse fato é famoso, muito interessante. O Azor tinha um programa de disc jockey. E ele selecionava discos, a televisão não tinha tape, aquela velha história. Então ele levava o disco, mostrava a capa e começava o programa. Olha, hoje nós vamos ouvir, por exemplo, a orquestra de Jorge Melacrino, a música da faixa número 3, que eu achei muito bonita, e era uma música famosa, não me lembro o nome. O sonoplasta se engana e coloca um samba. Daí o Azor pega e diz, olha, houve um engano, vamos trocar isso aí. Mas já que ele tocou esse samba, o disco é esse aqui, pegou outra capa e mostrou, esse aqui é o disco do samba. Então vamos ouvir esse samba, que é muito bonito. O sonoplasta pega e coloca a orquestra de Jorge Melacrino. O Azor perde a paciência e diz o seguinte, olha, eu estou fazendo esse programa, não ganho um tostão. Vocês pensam que a televisão paga alguma coisa? Não paga nada. Os discos do programa são meus, não são da televisão. A única coisa que a televisão faz é esse painel que está aqui atrás, esse cenário aqui. E sabe de uma coisa, telespectador? Sabe de uma coisa? É tudo papel. Começou a furar. Daí o programa saiu do ar. Mas ficou tudo numa boa, o Tornagib achou graça da história e terminou desse jeito. As novelas, as telenovelas, naquele tempo, apresentações ao vivo nos estúdios. Qual era a forma de se apresentar uma novela como essa? Exigia que todos estivessem com aquilo decorado e muita improvisação também, não é? E às vezes com dificuldade. Por exemplo, uma novela no seu nome, mas tinha que entrar um cavalo em cena. E o cavalo foi levado para o estúdio. Foi um verdadeiro desastre. O cavalo derrubou câmera, estragou o refletor, quebrou o vidro, tinha uma porta grande de vidro, quebrou o vidro dessa porta. Enfim, eram incidentes considerados normais. Quando tudo corria bem, era normal. Era uma coisa fantástica. Opa, como é que aconteceu? O senhor havia um programa que também marcou aqui no Paraná, que foi o Telecat no Canal 12. Como é que foi o seu envolvimento com esse assunto e a organização destas lutas livres na TV? Eu tinha uma agenda de publicidade. Eu trabalhei em publicidade mais ou menos 15 anos. E essa agência de publicidade, um cliente tinha interesse em promover um programa de telecat e luta de boxe. E nós começamos a encontrar inúmeras dificuldades. Para resumir, nós tivemos que montar uma academia de boxe, contratar um técnico português famoso que estava no Brasil, atuava em São Paulo, e começamos a formar lutadores de boxe, oferecer oportunidade às pessoas que desejassem se dedicar ao boxe, e ao mesmo tempo também um processo de aprendizagem para a luta livre, porque em Curitiba nós não tínhamos lutadores de boa apresentação em luta livre, a maior parte era São Paulo e Rio. Então o forte do programa eram esses lutadores de São Paulo e do Rio, e surgiu aí uma geração de bons lutadores de luta livre que desenvolviam espetáculos bastante interessantes, e no boxe também alguns lutadores se projetaram nacionalmente. Mas foi um período muito interessante, de muitas dificuldades. Nós tivemos que improvisar praticamente tudo para até elaborar e montar toda essa estrutura. As pessoas gostavam muito, mas achavam também que tinha muita marmelada, é mesmo? Eu nunca disse que a luta livre era um espetáculo, vamos dizer, para valer, porque se a luta livre fosse para valer, dentro de sem regras, como era o fato, como as lutas eram disputadas aqui, sem regras rígidas, em cada luta, com certeza, ia morrer um lutador. Então, havia muito de show, de espetáculo, e o importante era o seguinte: primeiro, o lutador tinha que estar muito bem preparado fisicamente; segundo, ter muita resistência e, enfim, se dispor a oferecer um espetáculo que agradava ao telespectador. O senhor tinha uma série de atividades, né, como advogado, no rádio, na televisão, várias atividades simultâneas nessa época.
Durante praticamente 20 anos da minha vida, Vili, eu normalmente ia deitar 2 da manhã e levantava às 6 horas da manhã. Eu dormia 4 horas. Era uma vida muito agitada, permanente. E para você ter ideia, eu saía do Diário da Tarde, que eu era diretor, a 1h30, 2 horas da manhã, e no dia seguinte, às 6h30, eu estava na Última Hora. Porque a Última Hora, ela fechava, a edição de esportes que eu fazia, ela fechava 95% da página até às 8 da manhã. O sistema de distribuição da Última Hora, os jornais de São Paulo de caminhão, chegavam nas bancas em Curitiba pelas 5 horas da manhã, e esse caminhão retornava a São Paulo às 8 horas. Então, às 8 horas tinha que estar com a matéria pronta, era levada em malote para São Paulo, e 95% da página era impressa até, vamos dizer, às 6, 7 horas da noite. Daí, das 7 às 8 da noite em diante, as notícias iam por telefone. E era um trabalho revolucionário na época, o que fazia a Última Hora aqui, no começo da década de 60. Foi uma revolução na imprensa brasileira. O Samuel Weiner assumiu o jornal com um novo tipo de mentalidade e revolucionou muito a imprensa nacional. Última Hora era impresso em São Paulo, a produção era aqui e tinha impressão em São Paulo. Última Hora provocou uma revolução na imprensa brasileira. O grande veículo de comunicação nacional eram os diários associados. Os diários associados tinham jornais em praticamente todas as capitais brasileiras. Um pouquinho atrás o Globo, com uma circulação forte no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, um pouco em São Paulo. E aí surge a Última Hora. A Última Hora surge como um jornal nacional. No caso do Paraná, as oficinas do jornal eram todas em São Paulo. As matérias vinham do Paraná para São Paulo e eram editadas, esses jornais vinham de caminhão, chegavam em Curitiba às 5 da manhã. A distribuição hoje, por exemplo, da Folha de São Paulo, que para mim é a melhor distribuição de jornal do Brasil, é feita por caminhão, utilizando caminhão. Aqui no Paraná, Paraná e Santa Catarina, o caminhão sai de São Paulo, distribui Curitiba, Paraná, aqui é feita uma redistribuição, e depois Santa Catarina. A Última Hora fez isso em 1962, mas fez com muita eficiência. O jornal chegava nas bancas em Curitiba antes dos jornais de Curitiba. Na Revolução de 64, o senhor estava no Sindicato dos Jornalistas e dos Radialistas, e enfrentou problemas por isso? E além do mais, eu trabalhava na Última Hora, que era o jornal do João Goulart, o jornal de oposição à ditadura que se implantou no Brasil a partir do dia 31 de março. E, por uma série de circunstâncias, eu tinha sido eleito secretário-geral do Sindicato de Jornalistas e presidente do Sindicato de Jornalismo e Informação, da junta que estava criando o Sindicato de Jornalistas. Moral da história, 3 inquéritos policial-militar. Eu fiquei respondendo durante aproximadamente 1 ano inquéritos policiais militares, em que se procurava encontrar alguma forma de se dizer que a pessoa, o grande mote era, não, o fulano é comunista, o fulano vai destruir a potencialidade e as riquezas nacionais. Então se criou um marketing muito forte da Revolução de 64, que algumas pessoas estavam trabalhando contra a segurança nacional. E isso se arrastou aí por algum tempo. O senhor profissionalmente, pessoalmente, sofreu represálias ou prejuízos em função disso depois da Revolução? Eu diria que não. Não houve assim nada de que pudesse me atormentar a vida profissionalmente e financeiramente de forma alguma. O que eu senti eram determinados tipos de acessos a algumas autoridades. Por exemplo, fazer uma entrevista com o fulano e tal, eles se negavam. Não, porque é perigoso dar uma entrevista para o Maurício. Mas foi um período muito curto. Vamos para mais um intervalo comercial, nós já voltamos, estamos conversando com o ex-prefeito de Curitiba, ex-deputado federal, Maurício Frutti, no programa Memória Paranaense. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.
Vamos adiante com o programa Memória Paranaense, conversando hoje com o ex-prefeito de Curitiba, ex-deputado federal Maurício Frutti. Em 68, o senhor já é bastante conhecido pela televisão, pelo rádio, pelo jornal também, e colocou sua candidatura como vereador em Curitiba. Foi eleito em 68. O que é que levou o senhor a pensar em entrar para a política? O próprio círculo de amigos com quem convivia, em praticamente todos os dias, eles insistiam para que eu fosse candidato a vereador. Na área, por exemplo, esportiva, eu advogava no Tribunal de Justiça Esportiva, e esses clubes me procuravam: olha, se você ser candidato, às vezes tinha uma dificuldade no seu bairro e pediam que eu interferisse em função do conhecimento que eu tinha, principalmente em jornal, com determinadas autoridades para resolver algum assunto, algum problema, e eu acabei me envolvendo de tal forma que, ao final, saí candidato a vereador pelo MDB. Eu nunca havia me filiado a partido nenhum. O MDB foi meu primeiro partido. Eu analisei muito antes de tomar essa decisão, porque é claro que o MDB era considerado o partido dos comunistas, o partido dos contra a pátria, aquela história do Brasil: ame ou deixe, vai embora, desapareça. Enfim, era uma dificuldade muito grande. E conversando com muitas pessoas, eu não teria como mesmo ingressar no outro partido, porque o outro partido defendia uma posição que eu era absolutamente contrário, a posição da ditadura. Então eu ingressei no MDB, fui candidato a vereador e comecei a desenvolver uma intensa atividade partidária. Para você ter ideia, Vili, em 1968, quando eu me elegi vereador, no início de 69, no estado do Paraná, o MDB existia em apenas 21 municípios. Paraná, em 69, era composto por 186 municípios. O MDB existia em 20, não chegava a 25. Primeira missão: a organização partidária no estado. E, como vereador em Curitiba, praticamente estruturei todos os diretórios da região metropolitana de Curitiba. Quase todos, alguns já existiam, mas a dinamização desses diretórios aconteceu comigo. Em 70 eu fui eleito deputado, e nos 4 anos de mandato, além de uma série de ações de toda a ordem, nós tivemos um primeiro ano de mandato como deputado estadual de muito atrito. Houve a cassação do mandato do governador do estado, Haroldo Leão Pérez. E tem um fato importante nesse primeiro ano de mandato como deputado estadual, que foi o seguinte: nós éramos em 9 deputados do MDB. E o Haroldo Leão Pérez enviou à Assembleia Legislativa uma reforma de toda a Constituição do Paraná, mudando a Constituição, aumentando os poderes do governo, do Executivo e do governador. Enfim, uma Constituição discricionária e ditatorial, mas extremamente mais ditatorial do que a do regime militar em Brasília. Muito violento. E nós nos opusemos, foi uma briga muito grande, e a maioria era absoluta da bancada da Arena. Eram 35 deputados contra 9, então o rolo era avassalador. Votação era 35 a 9, 35 a 9, 35 a 9. Na oportunidade eu apresentei 700 emendas. Mas por que eu fiz isso? Porque cada deputado tinha 1 hora para defender a emenda apresentada. Então a sessão que poderia ter sido votada a Constituição em um dia, ela se arrastou por 4 meses, porque eu fiz questão de defender durante 1 hora as 700 emendas. A Assembleia atravessava a madrugada, que era uma sessão convocada em cima da outra, então ela começava a sessão às 2 da tarde e terminava às 11 da manhã do dia seguinte. Depois de 74, quando houve aquela explosão eleitoral do MDB, na época, muita gente foi para o partido, começou a se tornar um partido atraente eleitoralmente para muita gente. Mas até aí não era fácil pertencer a um partido de oposição, pouco espaço nos meios de comunicação e uma situação adversa com relação ao governo. Pois é, e eu queria só voltar um pouco, para você ver que, apesar de toda aquela massa absoluta de domínio da Arena e do governo da ditadura, nós ingressamos com os mais 8 deputados, 9 deputados, os 9 deputados do PMDB, ingressaram com uma ação judicial, um mandado de segurança, pedindo a suspensão da Constituição do Paraná. E a Constituição foi suspensa.
E o Paraná ficou sem Constituição durante 10 anos, sem que tivesse sido julgado o mérito desta ação, e não aconteceu nada de ruim nem de bom, porque ficou provado que mesmo sem Constituição o Paraná continuou em plena atividade, com respeito entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Mas as dificuldades eram muito grandes. Para você ter ideia, Vili, a organização de um diretório, que é lá de Curitiba, Mandirituba. Para começar o diretório, nós precisávamos da assinatura de 5 pessoas que tivessem título eleitoral em Mandirituba. Conseguimos essa comissão provisória, registrá-la no cartório, no caso era a comarca de São José dos Pinhais. 3 dias depois nós voltávamos para começar a colher as assinaturas dos filiados, no caso de Mandirituba era em torno de 100 pessoas que precisavam entrar no partido. Aqueles 5 tinham pedido desfiliação. Por quê? A pressão local, o delegado de polícia, o coletor estadual, o deputado da Arena, uma pressão violenta em cima do prefeito, os vereadores, a pessoa que pedia desfiliação. Então, Mandirituba, eu me lembrei agora, porque foi um dos diretórios que nós tivemos mais dificuldades em organizar o MDB. Para que os ouvintes tenham ideia, essa comissão provisória foi organizada 8 vezes, até que ao final o partido começou a se desenvolver. E assim era em quase todos os municípios do Paraná. Como deputado estadual, eu passei a correr o estado inteiro. No Norte Pioneiro, nós organizamos mais de 20 diretórios. Na região oeste do estado, os municípios da área de segurança nacional, tipo Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu, enfim, eu corri o Paraná de 1970 até 1974, município por município, pelo menos 2 vezes. Em 74, houve uma abertura na televisão, governo de Geisel, e houve uma possibilidade de que o MDB estivesse presente fazendo campanha pela televisão. Havia um sentimento oposicionista, o MDB explodiu em votação, elegeu um senador aqui que nem se imaginava, Leite Chaves, e muita gente teve grandes votações, praticamente todos os MDBistas que estavam ali conseguiram as suas vagas. Certo. O que mudou deste momento em diante, em 76, já houve uma situação diferente, que houve a Lei Falcão e fechou-se novamente a televisão. Como é que foi 74? Isso começou a se acentuar em 73. O regime estava desgastado, a luta do poder interno era muito grande, a falta de democracia, a falta de liberdade de imprensa, a falta de transparência nas ações, possibilitaram que fossem praticados as maiores corrupções da história do Brasil. Às vezes hoje eu vejo aí um fato lamentável, como aconteceu há alguns dias, em que se envolveram alguns políticos, e esse fato, como é de justiça, foi amplamente noticiado. Só que naquela época aquilo acontecia todo dia, em proporções 10, 15, 20 vezes maior. Maracutaia de tudo quanto é jeito. Licitações absurdas, completamente absurdas. Pessoas se enriquecendo do dia para a noite à custa do roubo direto da população. E a população estava vendo. Em 73 começou a reação. E por sinal, o Paraná tem ocorreu um episódio no Paraná inusitado, que também pouca gente se lembra. Que aconteceu o seguinte: no município de Porã, houve uma emancipação, criou-se o município de Francisco Alves. E foi marcada uma eleição em Francisco Alves. Era eleição solteira, a única eleição no Brasil para prefeito. E eu era líder da bancada na Assembleia Legislativa, fui a Francisco Alves, montei o diretório no MDB, lançamos, existia sublegenda, lançamos 2 candidatos a prefeito, e eu passei a morar em Francisco Alves durante 30 dias. Fiquei lá acampado, em campanha, visitando bairro por bairro. Tanto é que eu conheço Francisco Alves como Curitiba. Conheço todos os bairros, todas as ruas, enfim, fiquei 30 dias morando em Francisco Alves. E um dia antes da eleição, o presidente da República, com base no AI-5, cancelou a realização dessa eleição. Sobre esse assunto, a eleição em Francisco Alves, dava para escrever um livro. Tantos foram os fatos inusitados que ocorreram. Mas o detalhe fundamental, a eleição foi suspensa. Por quê? Porque o Serviço Nacional de Informação, com base em pesquisas de opinião, mostrava que a Arena ia ter uma derrota implacável, que acabou acontecendo em 74, não só lá, como no Brasil inteiro. O senhor teve depois, na sequência, foi para mandatos como deputado federal, com grandes votações, quase 50 mil votos, depois quase 150 mil votos. Aqui o senhor atribui, o senhor já não continuava mais com o trabalho de comunicação, aqui o senhor atribui esse crescimento eleitoral que o senhor teve na década de 70? Eu sempre tive uma participação intensa, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal.
nos trabalhos de comissão, e nunca esqueci do trabalho de organização partidária. Que às vezes as pessoas se elegem para uma determinada função, são, por exemplo, brilhantes oradores, mas não têm uma ação forte nas comissões, não têm uma ação forte no processo de bastidor, de conversação com os outros partidos, isso é importante, principalmente hoje mais do que nunca. E, ao mesmo tempo, as pessoas se distanciam da base. Por quê? Porque chega sábado e domingo, não, agora estou cansado, vou descansar. E eu não. Durante todo o período que eu participei da atividade pública, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha nada, era trabalho pesado, reuniões permanentes com a base partidária, e eu não fazia isso como obrigação, sempre fiz porque gostava e sentia nisso um avanço, por menos que as pessoas entendessem o significado de determinadas manifestações, determinadas posições, iam assimilando aos poucos uma certa cultura e principalmente valorizando uma coisa que não existia no Brasil. E que, aliás, existia, mas uma percentagem muito pequena da população, que é o direito da cidadania. Nós vamos para mais um intervalo comercial, voltamos já com a nossa entrevista aqui no Memória Paranaense com esse prefeito de Curitiba, ex-deputado federal, Maurício Frutti. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos para o último bloco do programa Memória Paranaense, conversando hoje com o ex-prefeito de Curitiba, ex-deputado federal, Maurício Frutti. Em 83, a sua indicação para a Prefeitura de Curitiba, o senhor ficou 2 anos e 7 meses. Como foi? O senhor justifica isso, a votação que o senhor tinha como deputado federal, quase 150 mil votos, teria sido motivo fundamental da escolha de Richa pelo seu nome? Foi um processo bem interessante. O MDB, na época, ele tinha 22 vereadores na Câmara, 22 vereadores. Desses 22, 21 apoiavam o meu nome. Todos os deputados estaduais, à exceção de um, também apoiavam a minha candidatura. E todos os deputados federais, sem exceção, apoiavam a minha candidatura. Os prefeitos da região metropolitana, que tinham interesse direto com a administração de Curitiba, tomaram também essa atitude. E o Richa, que é uma pessoa experiente, um político hábil, ele entendeu que o melhor nome seria o meu para ocupar a Prefeitura de Curitiba. Isso ainda aliado ao fato de eu ter sido o deputado mais votado, 150 mil votos, dos quais 120 mil em Curitiba. Então, todos esses fatores foram determinantes para que o Richa tomasse a iniciativa de indicar o meu nome como prefeito de Curitiba. O senhor teve uma presença muito grande nos bairros, audiências públicas, indo a cada um dos bairros. Como é que o senhor definiria esse período aí de quase 3 anos à frente da Prefeitura? No primeiro momento, a preocupação que eu tinha era o despertar da cidadania na população de Curitiba. A população de Curitiba vinha, através dos tempos, sem ter uma participação maior na decisão dos destinos da cidade. E, de certa forma, alguns setores da sociedade curitibana eram absolutamente amorfos ao que acontecia, o que não acontecia, tanto faz como tanto fez, não está bom, não está, tanto faz como tanto fez. Então, a preocupação nossa foi o despertar da cidadania. E a população brasileira estava anestesiada do processo democrático. Nós vimos de ditadura desde 64. As pessoas sequer sabiam, às vezes, dialogar, Vili. Havia dificuldade. O que nós criamos? Estabelecemos canais da população com a Prefeitura. Começar pela Câmara Municipal, primeiro grande canal. Os vereadores independentes dos partidos políticos. Toda semana, pelo menos uma reunião que durava das 7 da manhã até meio-dia, com todos os vereadores, sem exceção. Depois, ampliamos para audiências com setores, com os partidos políticos, todos eles, sem exceção. Inclusive os partidos de esquerda que estavam começando a serem oficializados, mas ainda com muita dificuldade e com muita resistência. Abrimos esse canal simultaneamente com as organizações e entidades existentes em Curitiba.
incentivamos a organização dessas entidades, associações de moradores, Federação das Indústrias, Associação Comercial, que já existiam, e outras tantas que nós incentivamos. E, finalmente, um canal direto com o cidadão, que era desenvolvido através de duas vertentes. A primeira, as audiências públicas, em que nós atendíamos as pessoas a partir das 2 da tarde, e era toda quarta-feira, a partir das 2 da tarde só parava quando saísse o último. Às vezes parava 4 da manhã. Houve um caso que foi o recorde, parou 5h30 da manhã, uma audiência pública, com a presença dos secretários que discutiam os problemas. E o outro, um canal, o número 156, canal direto do morador da cidade com o prefeito. Posteriormente, esse sistema foi adotado pelo governo federal através do projeto Fala Cidadão. Então, esses eram os 4 grandes canais que nós utilizávamos. No final da sua administração veio a candidatura de Requião, não era o preferido por Richa, que preferia Giara, mas na convenção acabou ficando o Requião, mas que era pouco conhecido, as pesquisas mostravam que ele estava mal na época e não venceria Jaime Lerner em 85. O senhor foi para a rua, foi trabalhar, o que o senhor acha que definiu aquela eleição, que por pequena diferença acabou Requião vencendo Jaime Lerner em 85 para a prefeitura? Muito trabalho, e o MDB vivia o momento áureo. Então, a eleição de Curitiba, ela ocorria simultaneamente com mais 13 municípios do Paraná, que eram os 13 municípios da área de segurança nacional, na faixa de fronteira. Os outros municípios não tinham eleição. Então, o que aconteceu? Companheiros nossos de todos os municípios do Paraná, que participavam ativamente da vida partidária, às vezes um tinha um tio, avô, bisavô, que morava em Curitiba, todos eles vieram para cá procurando, todos eles não, mas muitos vieram para Curitiba, nessa campanha do Requião. Foi um trabalho fantástico, um trabalho de muita força partidária. O MDB vivia o melhor momento do MDB foi na eleição em que o Requião se elegeu governador em 1985. O MDB estava, exato, no auge. O MDB vivia o seu melhor momento. As pesquisas de opinião pública mostravam o MDB na frente, as administrações do MDB eram consideradas as melhores do Brasil. Enfim, o MDB vivia um momento muito importante. Então, a eleição de 85 foi uma eleição marcantemente partidária. O senhor foi daí deputado constituinte a seguir, eleito com quase 100 mil votos, e o senhor considera que desse período o seu trabalho pelos royalties, uma campanha da Gazeta, foi o que mais marcou esse período? A nível de Paraná, sim. Como resultado que tenha ficado? Como resultado, sim. Foi uma luta que eu comecei em 1979, quando fui eleito deputado federal pela primeira vez. E na Constituição, nós conseguimos colocar no texto constitucional a obrigatoriedade do pagamento de royalties em função de energia, de inundações provocadas pela construção de hidrelétricas, e depois, foi o trabalho mais difícil, a regulamentação desse dispositivo constitucional, que foi um dos últimos atos assinados pelo presidente da República, antes da posse do Collor de Mello. Foi um dos últimos projetos assinados pelo Sarney. Pra você ter ideia, Vili, ele assinou isso no dia 13 de março, o Collor assumiu no dia 15. Eu peguei esse processo no Palácio do Governo, Palácio Alvorada, e levei na imprensa oficial. Quando eu cheguei na imprensa oficial, as publicações todas, de todos os atos do presidente da República e demais do governo, tinham sido proibidas. Por quê? Pela pessoa que o Collor havia determinado que intervisse diretamente na imprensa oficial. E nós conseguimos falar com essa pessoa, e essa lei 8.001 foi uma das 4 leis a serem publicadas, foram as últimas 4 leis publicadas pelo presidente Sarney. Agora, o senhor teve uma convocação do PMDB nesse período, o senhor é contrário àquela discussão dos 5 anos para Sarney, isso lhe motivou alguma represália? Depois o senhor veio ser candidato mais tarde aqui à Prefeitura de Curitiba, na chamada campanha dos 12 dias, que o senhor enfrentou Lerner e acabou perdendo, Lerner assumiu a Prefeitura da cidade. O senhor acha que houve alguma represália do governo federal de Sarney em função daquele trabalho que o senhor tinha realizado? Eu nem imaginava, mas há 3 anos, conversando com um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ele me afirmou que o grande responsável para que aquela decisão acontecesse no Tribunal Superior Eleitoral foi o presidente da República, o Sarney. Foi a forma dele se vingar da luta que nós desenvolvemos contra os 5 anos que acabou passando também. Mas o detalhe é importante, não interessa se ele interviu ou não interviu, interessa que a nossa postura sempre foi de absoluta coerência, sem se desviar 1 milímetro das nossas atividades.
Dentro do PMDB, o senhor sentiu em alguns momentos de definição eleitoral que havia restrições ao seu nome, no momento de colocar o nome a vice-governador, ou no momento que o senhor colocava o nome para o Senado, para os cargos mais altos do partido? O senhor sentia resistência dentro do seu partido e por quê? O partido é heterogêneo. Sempre existem correntes que vão com a cara da pessoa, não vão, que tem ideias que são compatíveis e tem ideias que não são compatíveis. Então eu sempre enfrentei dificuldades no desenvolvimento da minha atividade partidária. E volto a insistir e repetir, eu nunca me desviei 1 milímetro da coerência que eu sempre adotei na minha atividade pública. Não me desviei 1 centímetro da ética com a qual sempre me conduzi nas atividades públicas. E é claro que tem gente que não gosta disso. Tem gente que prefere um candidato mais maleável, que tenha certeza que vai concordar. E eu nunca fui de aceitar, como se diz, aceitar o prato feito. Eu gosto de discutir, gosto de conversar, gosto de discutir sempre de forma transparente. Eu acho que conversa de bastidores pode ter para acertar alguma coisa sem maior importância. Mas nas coisas importantes, elas devem ser discutidas em público, possibilitando para que todas as correntes tenham participação, possam oferecer as suas opiniões, e não decidir como se a pessoa tivesse superpoderes. Bom, no começo dessa década de 90, o senhor foi daí secretário de Roberto Requião e em 92 foi novamente candidato a prefeito. Perdeu novamente. Isso, uma segunda derrota seguida para a prefeitura de Curitiba. Como é que o senhor recebeu essa situação? Eu já sabia de antemão que a eleição estava perdida. Por quê? Isso há 2 meses antes. Não só pelas pesquisas, a gente tinha uma tendência de pesquisa que mostrava isso. Mas o fato é que uma série de apoios importantes que deviam ter ocorrido na campanha não aconteceram. Determinados setores empresariais que não afinavam com a forma, a lisura com que eu sempre me comportei, e o Requião também se comportou, e passaram a usar de todos os recursos em favor da outra candidatura. Quando eu falo em todos os recursos que são absolutamente aéticos, com ofensas, com divulgação de fatos inexistentes, caluniosos, isso tudo acabou pesando. Então, o que eu guardo de toda essa eleição? Eu guardo toda a eleição o seguinte, que a pessoa tem que ter serenidade, ela tem que desenvolver a sua atuação pública dentro da ética, do respeito e da coerência. Em 94, para complementar, o senhor perdeu 2 eleições para a prefeitura, a última para a Greca, e depois, em 94, o senhor foi vice na candidatura de Álvaro Dias, que também não teve um bom resultado, disputando com Jaime Lerner. O senhor diria que isso, porque o senhor teve uma fase de bastante crescimento eleitoral, de grandes votações, e depois uma fase que foram 3 derrotas seguidas. O senhor ligaria isso às circunstâncias? O PMDB, que teve seu auge, estaria em decadência nacional, e o senhor estava pagando por isso também aqui no Paraná? São momentos importantes da vida brasileira. Por exemplo, na eleição de 74, vamos voltar para 74, nós tínhamos 16 candidatos a deputado federal. Os 16 se elegeram. Era um momento em que o fato da pessoa pertencer ao MDB era sinônimo de sucesso absoluto. Agora, a partir de um processo que se deteriorou através dos tempos, o MDB é uma resposta muito demorada a essa, Vílio, pelo seguinte: o MDB, quando estava nessa fase de crescimento, quando o PMDB havia conquistado uma credibilidade enorme perante a opinião pública, pessoas inescrupulosas, sem princípios, sem ética, sem moral, sem coerência, acabaram se abrigando no guarda-chuva do MDB para conseguir legenda, para se candidatar a governador, a deputado estadual, deputado federal, etc. E essas pessoas acabaram criando uma imagem altamente negativa para o MDB sério, o MDB de luta, o MDB contra a ditadura, o MDB em defesa da liberdade, o MDB do sacrifício, o MDB do despojamento, o MDB de pessoas sérias, o PMDB de pessoas honestas, de pessoas competentes. Essas pessoas entraram num barco que estava navegando, com marketing muito favorável, e ajudaram a afundar o partido. Isso aconteceu. Muita gente que veio até da arena e buscou refúgio. O exemplo maior é do Sarney. O Sarney, que sempre foi porta-voz da arena, que se locupletou no regime de ditadura, que
que ocupou cargos de nomeação pela ditadura, assume a presidência da República pelo MDB. Então, isso tudo acabou marcando negativamente a imagem do partido perante a opinião pública. Qualquer pessoa, qualquer eleitor, até o menos informado, num lugar que só chegue, que nem o rádio chegue, que ele só saiba da notícia pela boca a boca, se mas como? Será que estou ficando louco? O Sarney, que era da Arena, agora é presidente da República pelo MDB? O que aconteceu? Então, isso, um dos fatos foi esse, mas existem muitos outros fatos e nomes, porque também não adianta se ficar no aleatório. Não, mas porque o fulano que tem uma ideia assim, tem que se dizer o nome. Então, no caso, Sarney era da Arena, entrou no MDB. Aqui no Paraná, uma série de deputados, de ex-deputados. Que também saiu das coisas que a coisa mudou. Claro, então não ficou bom, vamos entrar nessa canoa que aí tá bom. Hoje parece, e isso poderia talvez relembrar o caso de 88, quando houve a vitória de Jaime Lerner, parece que aquele incidente com relação ao Álvaro Dias, com os professores e fatos registrados por televisão e por imagem passaram a ter um fator fundamental para definir a eleição. Não há dúvida, você tem toda a razão. Acontece o seguinte, que os analistas políticos do Estado, até por preguiça, e alguns que se dedicam a ler um pouco da história de Curitiba e Estado do Paraná, também até por ideia fixa e premeditada, por influência do marketing oficial, as pessoas nunca fazem a leitura correta, ou quase nunca fazem a leitura correta. Você fez a eleição de prefeito de Curitiba, de 88, em que o Jaime Lerner se elegeu prefeito e eu fui derrotado, ela se definiu exatamente no dia 29 de agosto, em que o Lerner não era candidato. Os candidatos eram o Algaci Túlio, o Enéas Faria, o Ervin Bonkoski e eu não sei quem mais, mas eram esses os candidatos, o Ayrton Cordeiro. As pesquisas de opinião pública, 2 dias antes do incidente que aconteceu com professores e Polícia Militar do Estado, uma pesquisa de opinião pública mostrava que a tendência do eleitor era 43% favorável à minha candidatura, o segundo colocado com 15%, terceiro e tal, o último com 7%. No dia 2 de setembro, nova pesquisa, eu de 43 caí para 20, e o que estava com 14 encostou com 20 também, foi o Algaci Túlio. O Enéas Faria com 19 e o Ayrton Cordeiro com 12, foi mais ou menos isso. Quer dizer, o incidente que ocorreu, o conflito entre professores e policiais nas proximidades do Palácio Iguaçu, foi fundamental para modificar completamente o eixo da eleição de Curitiba e também o eixo da eleição de Londrina, onde o Tavares mantinha uma proporção muito maior que o seu adversário, acabou perdendo a eleição ao final. Nos últimos 12 dias de campanha, o que aconteceu foi o seguinte: até o lançamento da candidatura do Lerner, a minha posição era de 27%. Em segundo lugar estava o Algaci Túlio com o Enéas empatados com 26%. Eles podiam até ganhar a eleição. E o que aconteceu? Nos últimos 12 dias do Lerner, eu subi de 27% para 39%. Então, o que aconteceu foi que nesses últimos 12 dias, restaram só 5 dias com programas de debate na televisão, e nesses 5 dias foi possível se colocar algumas ideias-chave. E uma das ideias-chave que nós colocamos foi a seguinte, Vili. Há pouco nós falamos sobre a Constituição, e foi tocado o assunto royalties. Mas tem um outro assunto muito importante, que eu tive uma participação enorme, que foi na distribuição de rendas entre os estados, a União e os municípios. Para você ter uma ideia, de 83 a 85, quando eu fui prefeito de Curitiba, a arrecadação anual era de 65 milhões de dólares. A partir de 89, no dia 1º de janeiro, quando o Lerner assumiu a prefeitura, o orçamento pulou de 135 milhões, que foi o último ano do Requião, para 790 milhões. Por quê? Milagre? Não. Foi porque a Constituição passou a vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 89. E a Constituição mudou substancialmente a distribuição de rendas para os municípios. Eu fui relator na Comissão de União, Municípios e Estados. E a luta maior nossa foi exatamente nessa linha. Porque como prefeito de Curitiba eu tinha sentido na carne que a maior parte dos recursos acabavam ficando para a União e para o Estado, e o município sobrava menos. Então,
eu diria que a maior participação minha no quadro constitucional e mesmo no quadro municipalista foi exatamente aí, de alcançar legislativamente mais recursos para os municípios. Agradeço muito sua participação conosco aqui no programa Memória Paranaense. E obrigado também a você que ficou ligado conosco. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.